Graças a Deus por mais essa quinta-feira, onde nós podemos estar juntos, orando, meditando na palavra, cantando e sabendo que o assunto hoje é empolgante. No livro do Apocalipse, capítulo 20, vamos falar um pouco sobre o final de todas as coisas da escatologia bíblica, apocalíptica, onde a gente vai falar sobre o milênio. Assunto que empolga. A palavra milênio aparece 6 vezes no livro do Apocalipse e é um assunto muito concretizado, muito claro, e que a gente precisa meditar, pensar. Eu poderia trazer um estudo assim bem extenso, estou com meus esboços ali, mas eu quero apenas ler a palavra para que a gente possa entender sobre o milênio, esse período de 1000 anos. Existem muitas teorias, alguns creem que 1000 anos não são 1000 anos, outros creem que são 1000 anos literalmente, como eu, e outros até mesmo creem que já estamos no milênio, mas aí a coisa complica, porque se nós estamos no milênio, ou seja, a igreja quando foi instituída aqui na terra por Jesus, o evangelho começou a dominar o mundo, e alguns creem que essa dominação do evangelho, as pessoas se convertendo, isso já é o milênio, é a resposta de Deus para a humanidade. Mas no milênio que nós conhecemos na palavra, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, no milênio não há tanta desgraça como nós estamos vendo. Então, no milênio, o Senhor Jesus vai reinar juntamente com Davi, e aí as coisas vão melhorar. Deus vai mudar tudo. Jesus vai mudar todas as coisas, a terra, os animais, então os pecadores vivendo muito tempo, essas coisas todas que nós podemos falar ainda hoje. Mas como eu faço sempre, quero cantar um hino tradicional, um hino que você conhece, que fala sobre o dia do triunfo de Jesus. Esse hino é muito bonito, porque fala de Jesus descendo, e essa volta de Jesus que nós vamos ler hoje no capítulo 20, Jesus ele desce para reinar aqui na terra por 1000 anos. A única coisa que eu pelo menos, eu fico ainda a pensar, é se ele vai ficar aqui 1000 anos, literalmente, com corpo físico, ou ele vem para reinar, acaba com o falso profeta, com o anticristo, e com o diabo também, vai aprisionar o Satanás, que nós vamos ler daqui a pouco. Então eu só fico discutindo porque há passagens no Antigo Testamento que falam que Davi vai governar o povo aqui na terra. Então pode ser que seja Davi e o Senhor vai ter o comando. Nós vamos ler isso daqui a pouco em Ezequiel, capítulo 34. O dia do triunfo de Jesus. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus
amor. Desprezaram e insultaram meu Senhor, mas faustoso vem o dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Imensa graça, poderosa graça, que nos salva e que vai fazer com que a gente reine com o Senhor Jesus no milênio. Pegue a sua Bíblia aí, por favor. Vamos meditar, vamos ler a palavra de Deus, que com certeza, na semana passada, no capítulo 19, nós tivemos assim um refrigério. Porque o livro do Apocalipse é um livro cheio de juízo, de condenações, catástrofes. Aí a gente lê e a gente fica até cansado da ira de Deus contra a humanidade. Então o Senhor Jesus mexendo com as estrelas, com o sol, com a lua, sabe, mortandade, as trombetas, começa com os 7 selos, depois as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Então chega a cansar. Aí no capítulo 19 se deu um alívio. Diz assim, 19, 17, e vencerão aqueles que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Aí dá um refrigério, porque o anticristo persegue, a igreja persegue, mas quando Jesus volta, o alívio chega. Como eu disse aqui na semana passada, o dia do Senhor é o dia da igreja. Quando Jesus voltar, a igreja vai ser glorificada e nós estaremos para sempre com o Senhor. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, por tua palavra, que tem nos abençoado nessa série de sermões que nós temos falado, lendo o livro do Apocalipse. O Senhor tem nos abençoado, também tem nos deixado em alerta, porque a calamidade chega, princípio de dores como essa pandemia Covid-19, são princípios de dores, mas o tempo não é chegado. O fim, como disse Jesus, não será imediatamente, mas quando as trombetas começarem a tocar, aí nós saberemos que Jesus está voltando. Quando o anticristo aparecer, nós saberemos que Jesus está voltando. Por isso, receba a nossa gratidão pelo conhecimento, sabedoria que o Espírito Santo tem nos dado. A Ele louvor e glória, hoje e sempre. Amém. Vamos lá? Capítulo 20. Aí começou no capítulo 19 e nós temos aqui novamente refrigério. Porque no capítulo 20, o milênio é uma coisa tremenda. É condenação também de Satanás, o anticristo, o falso profeta, mas vai trazer alívio para nós, porque vamos encontrar com o Senhor Jesus e reinar com Ele aqui na terra durante 1000 anos. Vamos lá, não sei quanto tempo a gente vai demorar aqui, porque o capítulo 20 está dividido em 3 partes. Primeiro, os 1000 anos, Satanás preso. Depois vem a destruição de Satanás, no capítulo, versículo 7. E depois, o grande trono branco, no versículo 11. Então, não sei se eu vou dividir os 3, se eu falo, vamos dar tempo a tempo. Diz assim, capítulo 20:
vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Nós notamos já, vou repetir, anjos trabalhando com o Senhor. E João presenciou esses anjos poderosos, clamando, agindo, trazendo juízo contra a humanidade, sobre a terra. Anjos de tudo quanto é tipo aqui. E agora diz que aparece aqui um anjo que desce do céu. Ele tem a chave do abismo e tem uma corrente, uma grande corrente na sua mão. Aí diz assim, ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Curiosidade. A serpente lá no Jardim do Éden, que é a antiga serpente, mas se torna um dragão. No Apocalipse parece que a serpente cresce. Se torna um dragão, uma antiga serpente, que é o diabo, Satanás. E acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo. Fechou, pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações. Vamos prestar atenção. Nós já falamos aqui sobre a grande tribulação. A igreja sofrendo, o anticristo, a besta que sai do mar, a besta que sai da terra, o falso profeta, que é uma dessas bestas, e começa a perseguir a igreja. E quando persegue, aí a mortandade é grande, o sofrimento é grande da igreja, muitos morrem, mas muitos ainda estão vivos, como diz o apóstolo Paulo. Aí o Senhor Jesus desce do céu. Quem é morto, ressuscita primeiro. Quem estiver vivo, na volta de Jesus, na grande tribulação, vai ser transformado, glorificado, o corpo transformado. Aí diz que o Senhor desce e ele prende Satanás, o diabo, no abismo, esse anjo poderoso. E o que Satanás faz é enganar as nações. O objetivo do diabo é, através do falso profeta, enganar as nações, através do anticristo, enganar as nações. Aí a religião, juntamente com a política, vão trabalhar juntos, parceria, para enganar as nações. E o diabo vai usar esses dois personagens, o anticristo e o falso profeta. No capítulo 19, capítulo 17, fala de uma mulher toda enfeitada que está montada na besta. Essa mulher é a falsa religião, e a Babilônia. O Flantelô que estava fazendo pergunta, depois eu ligo para você. Mas veja só, o diabo está enganando as nações. O povo acha que toda religião é boa. O povo está adorando tudo, qualquer coisa, faz qualquer coisa. E o diabo vai enganando, enganando. Aí diz assim que ele vai ser colocado no abismo, selo sobre ele, acorrentado, até que terminasse os 1000 anos. Agora veja só. Depois de 1000 anos, depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aí quando ele é solto por um pouco de tempo, diz a palavra, vi tronos e se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Sabe quem são aqueles que o Senhor está dando autoridade para julgar? A igreja, nós. A Bíblia diz, Jesus dizendo em Mateus, que nós havemos de julgar os anjos. Nós havemos de julgar o mundo. Quando se fala julgar os anjos, anjos caídos. Ou seja, Jesus disse também no capítulo 13 de Apocalipse, que aquele que vencer, eu farei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Trono é sinal de julgamento, de autoridade, de poder. Aí diz assim, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Almas mortos que ressuscitam, que morreram na grande tribulação, foram decapitados, mortos, e essas almas morreram por causa do testemunho de Jesus
e por causa da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta na grande tribulação, não adoraram, preferiram morrer, sofrer do que adorar a besta, nem a sua imagem. E não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo. Agora, os salvos, é a primeira ressurreição. Os salvos ressuscitaram quando Jesus desce e reinarão. E reinaram com Cristo por 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que completasse os 1000 anos. Fácil de entender. Jesus volta, aí o Senhor Jesus pega o anticristo e o falso profeta, lança no lago de fogo, onde eles vão sofrer dia e noite eternamente. Satanás está amarrado, é solto, e a Bíblia diz aqui que Satanás sai para enganar as nações. Aí diz assim, essa é a primeira ressurreição. Uma das 7 bem-aventuranças do Apocalipse está aqui, ó. Felizes, bem-aventurados os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte, que é o lago de fogo, a segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aparece novamente, 1000 anos. Vamos pensar um pouco aqui sobre o milênio, 1000 anos. O que vai acontecer no milênio? Como é que vai ser? Primeiro, anticristo e falso profeta no lago de fogo. Satanás amarrado. Nesse período vai ser 1000 anos de paz. O Senhor vai arrumar a terra. A produção será excelente. Os animais ferozes já não existirão mais, porque eles vão ser dóceis. E assim por diante. Como eu disse, aí Davi ressuscita e Davi vai governar, vai ser governante. O Senhor Jesus é o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele tem o domínio no milênio, ele tem o domínio sobre a terra. Mas nós sabemos, depois eu leio aqui Ezequiel 34 falando que o meu servo Davi vai governar a igreja. Agora veja o versículo 7, segunda parte. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto, por um pouco de tempo, mas ele será solto da sua prisão e sai para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Deixa eu falar sobre 2 guerras que ainda estão por vir, segundo a palavra. Primeiro é quando Israel é perseguida, a igreja é perseguida. O anticristo vai conseguir fazer a unidade do mundo para debater contra a igreja, para acabar com a igreja, para acabar com Israel. E Israel vai suplicar ao Senhor, porque o mundo todo vai estar contra Israel, vai estar contra a igreja. E Israel não vai dar conta para lutar contra os aliados do mundo todo. Sabe o que vai acontecer? Aí eles vão clamar ao Senhor. Zacarias capítulo 13, 14 fala sobre isso. Aí Israel clama, vai lembrar de Jesus e vai clamar por Jesus, e Jesus desce. Vem para salvar Israel, para salvar a igreja. Os mortos vão ressuscitar primeiro, depois nós seremos transformados. E Jesus desce para dar vitória para a igreja e para Israel. Mas depois que o Satanás é amarrado na prisão e ele é solto, existe uma outra guerra. Na grande tribulação existe a guerra contra Israel e a igreja. E agora que aparece Satanás, que é solto por um pouco de tempo, e lá é o Armagedon. Aqui é o Gog e Magog. A Bíblia diz aqui Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. Interessante, seu número é como areia do mar. Sabe o que é isso? Todo mundo agora vai querer guerrear contra o Senhor Jesus, contra a igreja, contra Israel. Aí diz que o número é muito grande. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos.
a cidade amada. Olha que guerra, hein? Gog e Magog. Cercaram a cidade amada, Jerusalém, e agora começa a querer lutar contra Jesus. É brincadeira, né? Querer guerrear contra o Senhor Jesus. Sabe o que acontece? Mais um fogo desceu do céu e os devorou. Com Jesus é brincadeira. Aí desce um fogo do céu e devora todos os exércitos, toda a humanidade ali. O diabo que os enganava, agora o fim. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde como enxofre, onde já havia sido lançados lá a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Satanás é um anjo caído. O anticristo e o falso profeta são homens naturais. Agora estão todos no mesmo lugar, no lago de fogo. Aí o que acontece? Quando eles são jogados, Satanás é jogado no lago de fogo, acabou. Aí vai ser quando, na próxima quinta, capítulo 21, mas deixa eu ler o versículo 11. Depois vi um grande trono branco, depois que passa o milênio, que o Senhor destrói, no Gog e Magog, destrói os exércitos que estão contra Israel, contra a igreja. Aí aparece um trono branco. Eu preguei no início da pandemia, o trono branco ou o Calvário. Se eu for julgado no Calvário, através da morte de Jesus, eu não passo pelo trono branco. Se eu não for julgado na cruz de Cristo, receber a sua morte como a minha penalidade, a minha condenação, eu vou passar pelo trono branco. E o trono branco, esse grande trono branco, é a condenação de todos os ímpios. Porque depois do milênio é que os ímpios vão ressuscitar. Interessante sobre o trono branco. E aquele que nele está sentado, a terra e o céu fugiram de sua presença. Esse trono branco vai estar no ar. A terra vai desaparecer diante do trono branco. Aí diz assim: a terra e o céu fugiram de sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, todos ímpios, todos os ímpios, seja grande ou pequeno, diante do trono branco. Aí diz: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Aqui tem 3 livros. Livros foram abertos. Quais são os livros? Aí diz assim: um outro livro foi aberto. Livros 2. Um outro livro foi aberto, o livro da vida. Então um já está escrito aqui, o livro da vida, onde tem o nome de cada pessoa. Se não tiver, abre-se o livro, seu nome não está aqui, você está condenado. E no trono branco todo mundo é condenado. Aí diz assim: e outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Quais são os outros 2 livros? Livro da vida, livro das obras, tudo que você tem feito, está anotado, o Senhor não esquece. E também a Bíblia, a palavra de Deus. Jesus declarou: as palavras que eu estou dizendo a vocês vos hão de julgar no último dia, vos condenará no último dia. A Bíblia vai ser o livro de julgamento para os ímpios. Agora, veja só, os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos, que neles havia, e a morte e o Hades, o mundo dos mortos, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Agora você presta atenção numa coisa: a morte agora está sendo lançada no lago de fogo. Lá já está o falso profeta, lá já está o anticristo, lá já está o diabo, a antiga serpente. E agora o inferno, para onde vão os ímpios hoje,
também foi lançado no lago de fogo. A tradução aqui é Hades, pode se traduzir por inferno. O lago de fogo é a segunda morte. Para todos os ímpios, para quem não tem Jesus, o lago de fogo será o final da vida de todo mundo, de todo ímpio. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Deu para entender? Capítulo 20 é muito claro. Mas vamos pensar aqui um pouco no milênio. Já disse aqui, produção excelente. Há textos na Bíblia que diz que se uma pessoa tiver uma cabra, vai fazer queijo de tudo quanto é tipo, e mais do que isso, vai ter abundância de queijo, de leite, porque os animais, toda a maldade que existe na terra, espinhos, cardos, tudo isso o Senhor Jesus vai arrumar e o milênio vai ser uma maravilha. É uma pré-sala, uma antessala do novos céus e nova terra. Porque nós estamos lendo o capítulo 20. E no capítulo 21, aí João vê e vi novos céus e nova terra. Eu vi a nova Jerusalém que descia do céu. Queridos, deixa eu pegar aqui só para ler sobre a questão de Davi. 34, 23. Ezequiel 34. Gosto desse texto aqui. 34, 23. Vou ver certinho. 34, 23 e 24. Leia comigo aí. O Senhor está falando aqui do milênio. 23, deixa eu achar. Farei uma aliança, 25. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas, falando do povo, cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e meu servo Davi será o líder no meio deles. Eu, Senhor, falei. No meio delas, eu, Senhor, falei. Esse texto e alguns outros mais fala sobre Davi sendo governador. E fala aqui que Deus continua sendo Deus, o nosso Deus, isso aqui no milênio. Se a gente tivesse tempo para isso, a gente ia ler Isaías 65, que fala sobre o milênio, que aí os ímpios, alguém perguntou para mim, a Doris perguntou para mim, se no milênio vai ter ímpios. A Bíblia diz que aqueles que sobreviveram à guerra do Gog e Magog, então, aqueles que se escaparam da morte no Armagedon, então vão estar aqui no milênio, ímpios. Aí a Bíblia diz que todo ano, Daniel capítulo 7 fala que nós vamos receber autoridade sobre a terra. Mas lá em Zacarias 14, fala que todo ano tem a festa das cabanas lá em Jerusalém. E todo mundo tem que ir lá uma vez por ano para adorar o Senhor. O ímpio que não for lá para adorar, então não vai chover na horta dele, o sol vai estragar a vida deles, porque Deus está no controle agora. Agora é justiça. 1000 anos de paz, 1000 anos da justiça de Deus sobre a terra. Então nós não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas os ímpios vão viver aqui. E a Bíblia diz em Isaías 65 que quando um ímpio morrer com 100 anos, ele está morrendo como criança. Os homens vão viver 900 como viviam antigamente, 900 anos, 1000 anos. Então quem morrer com 100 anos é uma criança. Essa é a mudança no milênio. Além das regalias que nós vamos ter, e nós, a igreja do Senhor, reinando com o Senhor Jesus, recebendo autoridade sobre a terra. Lá em Daniel, deixa eu ler aqui, Ezequiel, deixa eu ler Daniel. Daniel capítulo 7. Daniel 7. Que fala sobre Deus dando essa autoridade para a igreja. Deixa eu achar, 7,18. 7,18. Diz assim a palavra: mas os santos do Altíssimo, receberão o reino e possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Aí no versículo
27, continua falando assim, ó. 27. Então, a soberania, o poder, a grandeza dos reinos, que há debaixo de todo o céu, serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Aquilo que nós falamos sobre o ímpio. Tem que ir lá adorar o Senhor Jesus, senão a coisa fica feia para os governantes sobre a terra. Então, o mundo continua normal, só com a terra reformada, com a alimentação, sem corrupção, sem os salvos não morrem. Mas quem morre com 100 anos é criança, então vão viver muito tempo. Tudo isso aqui vai acontecer no milênio. E o milênio não é só para Jerusalém, o milênio é para toda a terra. Vamos reinar com o Senhor Jesus em toda a terra. Até que quando terminar o milênio, aí já não existe a terra ali, porque a terra sumiu diante do trono branco. Aí agora aparece então aquilo que João viu no capítulo 21. E vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. E vi a nova Jerusalém que descia do céu, adornada como uma noiva para o seu noivo, que é a cidade da Nova Jerusalém. Vai ser a capital aqui na terra. Novos céus e nova terra, a Nova Jerusalém vai ser a capital. No milênio, vai ser a Jerusalém mesmo que nós conhecemos aí. É claro, com a terra reformada. Agora, depois do milênio, quando os novos céus e nova terra que o Senhor vai fazer, esse que eu faço nova todas as coisas, nós vamos ver isso na próxima quinta. Aí a Nova Jerusalém desce do céu, cidade dourada. Mais ou menos o tamanho da cidade, da Nova Jerusalém, mais ou menos do tamanho do Brasil, do tamanho dos Estados Unidos. Isso geograficamente falando. Só para a gente ter ideia do que vai acontecer no final de todas as coisas. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, depois de Gog e Magog, vão levar 7 meses para enterrar os mortos, quando Satanás tentar fazer guerra contra o Senhor Jesus. Mais ou menos o cálculo naquela época, 5 milhões de cadáveres. E assim por diante. Educação boa, riqueza, tudo que a gente precisa aqui na terra, que a gente não tem, vai ter no milênio e no novos céus e nova terra. A Bíblia até diz que o sol vai ficar com vergonha de Jesus, o brilho do rosto do Senhor Jesus. E o pecado vai continuar por causa dos ímpios. E quem desobedecer, Deus vai trazer justiça sobre eles, não chovendo, sol queimando. Então tem que obedecer. Agora é teocracia, não é democracia, que nem gosto muito de democracia. E também não é monarquia, porque mesmo o Senhor sendo rei, Davi vai governar, mas quem manda, quem comanda o milênio, quem comanda o novo céu e nova terra, é o Senhor Deus. Tel é Deus, teocracia é Deus mandando. E quando Deus manda, não se discute, se obedece. Estou pregando nos finais de semana sobre o homem não tem liberdade no reino de Deus. Por quê? A soberania, quem manda no homem, quem manda no reino, quem manda em todas as coisas, quem comanda é o Senhor Deus. Que maravilha! Vamos orar. A gente fala mais, na quinta-feira próxima, a gente fala mais sobre o milênio, vamos falar um pouquinho mais sobre Novos Céus e Nova Terra, que eu gosto demais. E também, se você tem alguma pergunta, você pode me procurar, liga para mim, procura lá no templo, para a gente responder as perguntas. Se eu sei, né? Se eu não sei, eu digo que não sei. Vamos orar. Obrigado, Deus, por mais uma vez que podemos ler a Tua Palavra, meditar e principalmente o triunfo do Senhor. Quando Jesus volta, e é o dia da igreja, é o dia do Senhor, é o dia de Deus, mas é o dia da igreja. Os mortos ressuscitarão. Nós que estivermos vivos seremos transformados, no abrir e fechar de olhos. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Mas muito obrigado, porque em meio ao sofrimento, nós temos a esperança de reinar com o Senhor durante 1000 anos.
depois de 1000 anos, vamos reinar nos novos céus e nova terra para todos sempre, onde não haverá morte, nem dor, nem lágrima, nem nada mais. Porque as primeiras coisas passaram, como Jesus disse a João. Então, eis que eu faço, está feito, eis que eu faço nova todas as coisas. E Jesus declarou, está feito. A Ele louvor e glória, hoje e para todos sempre, na igreja e para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Vamos orar pelas pessoas necessitadas. A gente fica sabendo de tanta coisa que está acontecendo. Então, gente que está em luto, Pedro perdeu o tio. Então, eu sei que a morte não é mole não. Estava conversando com ele. Morte não é mole. Vamos orar pelos pais do Jorge, Covid. Vamos orar, continuar orando pela Margarita, que é mãe do Guerra, que também está com Covid lá no Peru e não tem leito de UTI para essas pessoas serem tratadas, igual o Brasil, né? Vamos orar. Vamos orar por todas aquelas pessoas que estão passando por esse momento difícil, os pais da Nívia, gente doente, Evaldo aqui, vamos orar, câncer, outros mais, vamos orar. Deus é Deus, Deus conhece aonde estão as pessoas, onde estão as pessoas com problema de Covid, de luto, a dor da separação. Deus sabe de cada pessoa aqui, mesmo que eu não mencione todas as pessoas, porque a lista começa a ficar grande, né? Mas estamos orando por aqueles que estão enfermos, estamos orando por aqueles que estão passando o luto da Covid e outras mortes mais. Vamos orar. Deus, nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor Jesus não tem prazer na morte de ninguém, nem de ímpio. O que o Senhor Jesus quer é que eles se convertam e sejam salvos e vivam. Mas, infelizmente, meu Deus, nós pecamos em Adão e a morte entrou no mundo e todos morrem por causa do pecado que nós herdamos de Adão. Mas Jesus está vindo aí para dar um basta nisso. Jesus está voltando. Quando a coisa piorar, na grande tribulação, o anticristo perseguindo a igreja de Israel, o Senhor Jesus volta e coloca um basta em toda aflição, em todo sofrimento dos crentes. Meu Deus, nos ajuda a entender cada vez mais a Tua palavra, e mais do que isso, que essa esperança nunca acabe, Senhor, da nossa alma, do nosso coração. Que em meio à pandemia, em meio ao sofrimento, a gente possa lembrar que existe a primeira ressurreição, existe o milênio, existe novos céus e nova terra, para aqueles que têm Jesus, para aqueles que aceitaram o Senhor Jesus. Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. A Ele louvor e glória, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Domingo pela manhã tem mais. Fique ligado aí para você nos ouvir no domingo pela manhã às 10h30, tá bom? Que Deus vos abençoe abundantemente. Um abraço. Fique ligado.